A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Chegamos hoje na lição de número 13, a última aula desse trimestre, e nós vamos trabalhar hoje sobre o tema a segunda vinda de Cristo. Isso aqui é interessante para a gente poder estudar, tá bom? Estamos finalizando o primeiro trimestre da CPAD, e é claro que Deus em Cristo tem uma palavra tudo especial para você. Já lembrando a você que as aulas do segundo trimestre já estão disponíveis, estamos estudando aí o livro de Josué. Tem muita coisa boa para você estudar com a gente, já está disponível aí nas playlists no nosso canal, é só você procurar, tá bom? E você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, deixa também o seu joinha, tá bom? Deixe também o seu comentário, porque com isso você ajuda muita gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Lembrando a você que você pode pegar essa lição, jogar nos grupos de WhatsApp de todo mundo, e a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa aqui no canal para a gente poder trabalhar junto em nome do Senhor Jesus. A nossa aula de hoje, ela tem um texto bíblico, dá uma observada, tem 3 objetivos e tem 3 pontos para a gente poder tratar sobre esse assunto. Então vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. A ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui, da lição de número 13 da classe dos jovens. Esse primeiro ponto está dividido em 3 subtópicos para a gente entender essa linha de pensamento escatológica a respeito de Cristo. A vitória mais importante. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição, do ponto número 1. A gente precisa entender nesse primeiro subtópico que se Cristo não tivesse ressuscitado, o evangelho não prosperaria. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a igreja não teria vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E olha o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Jesus ressuscitou, dando fundamento então à nossa fé. Ele está vivo, e isso aqui dá base até mesmo para a nossa pregação. A ressurreição é base para a nossa fé. João capítulo 10, versículo 17, está escrito que ele sabia o que estava fazendo. Ele é o Senhor da glória, ele é o Deus da glória. E você percebe que ele sabia o que estava fazendo, que o seu objetivo era o Calvário. Sendo morto no Calvário, ele paga o alto preço em nosso lugar. Nós estamos aqui por causa do alto preço de Jesus. Pagando esse preço, ele então ao terceiro dia ressuscita, dando fundamento então para a nossa fé, para a nossa crença em Deus. Lucas capítulo 13, versículo 32, ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Isso aqui faz parte do plano de Deus, faz parte também da mensagem de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, você percebe que a ressurreição de Jesus é inquestionável. A ressurreição de Jesus, à luz da palavra de Deus, ela é real. Ela é citada diversas vezes, e essa ressurreição dá base para a nossa fé, para a nossa crença em Jesus. Então nós acreditamos que esse Jesus ressuscitou e ele está vivo conosco todos os dias. Vamos avançar agora para o segundo subtópico para entender um pouco mais sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. A ascensão é esse subir de Jesus às alturas depois de ressuscitado. A ressurreição de Jesus, ela é um pilar da nossa fé. Eu gostaria que você observasse nesse segundo subtópico, por exemplo, o texto que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12 ao 24. A ressurreição de Jesus, como estou dizendo para você, ela é base para a nossa fé, ela é pilar de sustentação. Os crentes existem por causa da ressurreição em Jesus. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Hebreus capítulo 6, versículo 2, está escrito que essa visão e essa ressurreição de Jesus, à luz da palavra de Deus, é fundamento da nossa fé. O evangelho prega a ressurreição, a igreja acredita na ressurreição, os crentes acreditam na ressurreição porque Jesus está vivo e ele prometeu e ele cumpriu essa promessa. Vamos avançar agora, indo para o terceiro subtópico do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento. De volta para casa,
esse é o terceiro subtópico que vai falar exclusivamente sobre a ascensão. A ascensão é essa subida de Jesus às alturas para a glória de Deus, como está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 2 a 11. A ascensão é magnífica. Jesus sobe às alturas e os discípulos veem essa subida. Isso é tão interessante que dá para linkar, por exemplo, com o Salmo 24, aonde você percebe que há uma canção ali: quem é esse Rei da Glória? E alguém responde: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E é interessante isso aqui. Cristo sobe às alturas, os anjos fazem questão de dizer para os discípulos: olha, o que vocês estão olhando para cima? Ele já foi recebido em glória. Essa mesma passagem também se linka com Apocalipse capítulo 5, quando há um silêncio no céu, quando não tem ninguém que pode desatar os selos, Jesus aparece nos céus e desata os selos nessa ascensão magnífica, e você percebe que a glória é de Deus. João capítulo 14, versículo 1 ao 4, está escrito que quando ele sobe nas alturas, quando ele vai para Deus, antes disso ele promete em João que ele retornaria para buscar a sua igreja, buscar os salvos, e ainda orienta os discípulos a não perturbarem o seu coração. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, é uma promessa bíblica. Além da ressurreição, a sua ascensão, ele declarou que retornaria para buscar os salvos que acreditaram nele pela fé. Então, finalizando esse primeiro ponto, você vai descrever a respeito da importância da ressurreição compilada da nossa fé, da ascensão de Jesus às alturas e dessa promessa desse retorno. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o arrebatamento da igreja. Esse é o segundo ponto da nossa lição e ele tem aí dois subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: os argumentos presentes no Evangelho em favor do arrebatamento dos santos, em favor do arrebatamento da igreja. A gente vai interpretar isso aqui à luz do nosso viés. Nós somos pentecostais, a gente precisa entender isso. Os pentecostais trabalham acreditando que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação. E a promessa de Jesus para o arrebatamento da igreja é global, vai acontecer em todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo exato momento. Jesus vai retornar e arrebatar a sua igreja. Mateus capítulo 24, versículo 44, Jesus trazendo uma mensagem, ele diz que tem sinais antes desse arrebatamento. Mateus 25, 13, ele orienta estarmos atentos para esse arrebatamento. Marcos 13, 32 ao 37, ele traz essa mensagem prometendo que ele viria. Então a gente acredita que Jesus retornará para arrebatar os santos. Isso vai acontecer de forma repentina, no mesmo tempo, ao mesmo momento, de forma invisível, somente para os santos. Somente os santos vão ouvir, somente os salvos em Jesus vão perceber, e eles vão ser arrebatados de uma forma gloriosa. O segundo subtópico trabalha com a gente agora os pressupostos de Paulo ou paulinos para o arrebatamento, sobre o arrebatamento. Como Paulo entendeu essa visão escatológica a respeito dessa promessa que o próprio Jesus disse que retornaria para buscar a sua igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 17, Paulo faz questão de dizer que os santos serão arrebatados antes do soar da trombeta de Deus, tocada pelo arcanjo. O próprio Paulo faz questão de dizer que nós vamos ser arrebatados para com o Senhor nos ares e vamos ser transformados antes disso. Isso aqui é algo real e algo que vai ser manifestado para os santos. Lá no texto de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, o mesmo Paulo faz questão de dizer que esse arrebatamento vai acontecer de forma repentina, rápida, em um abrir e fechar de olhos, antes do grande soar da trombeta de Deus. Em 1 aos Tessalonicenses 4, 17, Paulo diz que os santos em Jesus, sendo arrebatados em um abrir e fechar de olhos, eles vão ter um encontro com o Senhor nos ares, juntamente com aqueles que morreram em Jesus. Então a visão bíblica traz para a gente essa
ideia. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, prometeu que vinha, ele vai vir, e de acordo com as Escrituras, ele vem de forma repentina para os santos, para os crentes em Jesus. Eu espero que Deus te use explicando isso na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a vida eterna com Cristo. Essa vida eterna é o nosso terceiro ponto e trabalha aí com a gente 3 subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: salvos pelo amor de Deus e não pelo medo do inferno. Esse é o primeiro subtópico que destaca pra gente que a verdadeira salvação em Jesus, ela é dada porque você ama a Deus, porque você deseja ter um relacionamento com Deus e não porque você tem medo do inferno. E a verdadeira atitude do cristão deve ser uma atitude de adoração, deve ser uma atitude de louvor a Deus. Nós aceitamos a Jesus não por causa da condenação eterna, mas nós aceitamos a Jesus porque nós amamos a Jesus. Esse aqui é o fundamento da nossa fé. Essa é a verdadeira mensagem cristocêntrica. E o verdadeiro cristão tem um relacionamento com Jesus por causa dessa fé em Jesus e não por causa de uma troca, por medo de ir para o inferno. Finalizando então esse subtópico, vamos agora para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: a celebração eterna. A Bíblia fala que nós seremos arrebatados. E nesse segundo subtópico você vai entender que nós vamos participar de uma grande ceia, a celebração eterna com o Senhor. Mateus capítulo 25, 36 ao 40 traz essa ideia dessa celebração eterna. Essa celebração eterna é iniciada a partir do momento em que você se entrega a Jesus, tem festa no céu. E essa celebração eterna continua quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. A Bíblia faz questão de dizer que nós vamos participar, literalmente, do primeiro julgamento, que é conhecido como o julgamento dos galardões. Após ele, nós vamos participar da grande ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro, que vão durar 7 anos, de acordo com as Escrituras. Tudo isso para conhecermos o Senhor, para glorificarmos a Deus e exaltarmos a Jesus, e exaltarmos o nosso Deus eterno. Isso aqui faz parte da celebração. O céu é um lugar preparado para você, para os santos em Jesus. Finalizando então esse subtópico, vamos para o último da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o regresso do estado da plenitude. Esse é o terceiro e último subtópico, e ele tem base em Isaías 49:8, aonde traz essa ideia que quando nós estivermos com Deus, nós vamos voltar a essa plenitude do Éden, esse relacionamento face a face com Deus vivo. E de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o inimigo das nossas almas será aprisionado durante 1000 anos. E por causa disso nós vamos celebrar ao Senhor. E nesses 1000 anos nós vamos ter a oportunidade, transformados em Deus, de governar essa terra. A igreja reinará sobre esse mundo como santos glorificados ao Senhor, exaltando a Deus, e então a terra se restaurará mais uma vez. E de acordo com a Bíblia, nós reinaremos com o Senhor para sempre. A própria Bíblia também fala que após esses 1000 anos o inimigo será solto para atentar aqueles que sobreviveram à grande tribulação, descendentes de Israel, para testar a fé deles em Jesus. Eles vão ser tentados, o inimigo vai cair mais uma vez, e a Bíblia fala que o próprio Deus lançará então o inimigo e todos aqueles que se levantaram contra Deus no lago de fogo e enxofre. E então a terra será dissipada. E a própria Bíblia fala que nós habitaremos com o Senhor nos ares para sempre. Essa é a nossa morada. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você em todo esse trimestre com essa lição cristocêntrica. Te espero aqui na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no teu coração. O segundo trimestre já está disponível aí. E até mais, em nome do Senhor Jesus.